E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo da segunda função inorgânica, função base, ok? A gente já havia visto alguns aspectos, né? O que era uma base, características gerais e classificações, e agora a gente continua. Lembrando que base é toda substância que libera como único ânion em água o OH-, a hidroxila, tá certo? Vamos lá então lembrar mais algumas coisinhas. Primeiro, vamos saber aqui com relação à força das bases, né? O que significa falar uma base forte, base fraca e tudo mais. Essa força está relacionada com a solubilidade. Por quê? Como eu tenho bases que são solúveis ou bases que são menos solúveis em água, isso daí vai interferir na quantidade de OH- que eu vou conseguir liberar quando a base entrar em contato com a água. Então, se a gente pensar assim, ó, quanto mais solúvel, mais acontece a dissociação iônica, ou seja, mais eu libero OH-. Consequentemente, eu vou ter uma base mais forte. Aqui a gente não chama de grau de ionização, aqui porque bases sofrem dissociação, o termo correto é grau de dissociação ou dissociação iônica. Também a gente usa a letra alfa. Então, se a gente for comparar em valores, né, uma base dita forte vai ter um alfa próximo a 100%. Por quê? Porque ela vai conseguir liberar muito OH-, vai sofrer muita dissociação. E uma base fraca tem um alfa próximo a zero, porque essa quantidade vai ser pouca. Lembrando que essa quantidade aqui está relacionada com termos energéticos. Então, se no saldo total a energia de solvatação, né, que é quando eu coloco a substância na água e a água vai solvatá-la, se isso daí tiver um saldo de energia bacana, e quer dizer então que isso vai acontecer, né? Se tiver um saldo alto, quer dizer que acontece e aí é espontâneo esse processo. Do contrário, não acontece tão bem. Como que faz para a gente guardar quando eu não tenho os valores, né? Para alfa de base forte e base fraca? Eu vou ter que guardar isso daqui. Então, uma base forte são bases das famílias 1A e 2A, com exceção do magnésio, tá? Então, cuidado aí com essa exceção importante aí. Lembrando que dá 1A, Lee na cama, Robson Crusoe em francês. 2A, Bete Magrela casou com o Sr. Barão Ratão, eliminando aqui o magnésio. Tá aqui alguns exemplos. Sódio, da família 1A, por isso que eu tenho apenas um OH. Potássio, também dá um A, um OH. Cálcio e bário são da família 2A, 2 OHs, ok? Lembrando aqui também que bases podem de fato ser prejudiciais para a saúde, tá? Então, assim, eu posso ter bases que causam queimaduras, assim como nos ácidos. Às vezes a gente acha que só por ser ácido faz mal e base por não ser ácido não faz mal. Tá errado esse raciocínio, ok? Já as bases fracas são as demais, tá? Então, guardando as fortes fica fácil aí pra gente guardar. Lembrando que tem também uma relação aqui, né? Se eu guardar base forte, eu consigo lembrar lá da solubilidade das minhas bases que a gente já viu. Exemplos aqui, ó. AlOH3, MgOH2, aqui é a exceção do magnésio. FeOH2, AgOH e NH4OH. Lembrando aqui que essa daqui é a única base fraca e que é solúvel, tá? Então aqui a gente tem essa diferença por conta de aqui eu não ter um cátion, do tipo metálico, a gente tem aí algumas diferenças dessa estrutura aqui que a gente vai estudar ela com mais calma daqui a pouco, ok? Outra coisa que está relacionada aqui com a força das bases é justamente a intensidade do meu eletrólito. Então, bases fortes são eletrólitos fortes, ou seja, a luz acende bastante naquele experimento de condução de eletricidade. Bases fracas acende pouco, porque eu tenho poucos íons em solução, ok? Continuando. Como que a gente dá nome a bases? É muito mais simples se a gente comparar com ácidos, tá? Aqui tem muito menos problema para a gente ter que considerar. A gente sempre vai usar o nome hidróxido de e o nome do meu cátion, ok? Aqui, em alguns casos, a gente vai precisar colocar a carga, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Não é sempre que eu coloco a carga. Então, sempre que eu estiver falando de um hidróxido, eu estou falando de uma base, ok? Quando que eu coloco, quando que eu não coloco a carga?
Bom, para a gente guardar, eu sempre vou colocar a carga quando eu tiver um elemento com mais de uma valência, ou seja, um elemento que pode estar na forma 2 mais, 3 mais, enfim. Então, sempre que puder mudar essa carga, essa valência do meu cátion, eu preciso colocar essa carga em números romanos após o nome, aqui, ok? Agora, quando que eu não preciso? Então, para a gente saber aí, os casos em que eu não preciso colocar a carga. Para as bases das famílias 1A e 2A, porque elas têm apenas uma valência, seja 1 mais ou 2 mais, no caso da 2A. Para o amônio, né, NH4+, para o alumínio, 3+, para o zinco, 2+, e para a prata, mais, ok? Então, guarda aí, 1A, 2A, amônio, alumínio, zinco e prata. São esses os cátions em que eu não coloco a carga, ok? Seguindo, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, NaOH é chamado de hidróxido de sódio. Por quê? Hidróxido de... O cátion aqui é o cátion sódio. Por que eu não pus carga? Porque ele é da família 1A. Próximo exemplo, hidróxido de bário. O bário é da família 2A. Não precisei colocar aqui a carga na frente. KOH, hidróxido de potássio. Potássio é da família 1A. AlOH3, hidróxido de alumínio. A gente viu que o alumínio é uma das exceções. Perceba que a carga dele é a quantidade de OHs que eu vou estar colocando na minha base. Agora, cuidado. Hidróxido de ferro 3. Por quê? Porque justamente 3 OHs, a carga dele é 3+. E o ferro não pertence àquele grupo que eu disse que não precisa de carga. Então, eu preciso colocar. Por quê? Porque vai existir o cátion ferro 3+, né? E o cátion ferro 2+. Então, eu tenho o hidróxido de ferro 3 e o hidróxido de ferro 2. Olha que bacana. O número de OHs é justamente o número que eu coloco aqui em números romanos na frente. Hidróxido de prata. Prata pertence àquele grupo que não precisa numerar, por isso está aqui. Hidróxido de chumbo 4. Perceba que o chumbo não pertence àquele grupo, então eu tenho que colocar. Hidróxido de cobre 2. Novamente, não pertence ao grupo, preciso numerar. Hidróxido de cobre 1. Perceba que aqui eu não coloco 1 porque fica subentendido, mas na carga, né, no nome, eu preciso colocar. Cuidado com isso, ok? E hidróxido de cálcio. Por que eu não coloco aqui? Porque o cálcio é da família 2A. E para a gente fechar, um exemplo aqui, hidróxido de césio. Cuidado que césio é um elemento menos recorrente, né, nos exercícios, mas césio é da família 1A, então ele também não precisa de carga aqui na frente. Vamos dar uma olhada agora em outros aspectos da nomenclatura. Cuidado aqui, tá? NH3 é a amônia, ok? Então, a gente usa bastante amônia em exercícios, aparece bastante, mas cuidado, confundir amônia, que é o NH3, ok? É um gás que é tóxico, faz mal quando a gente inala esse gás, e tem essa estrutura aqui, ó. Então, o N ligado a 3 hidrogênios. Cuidado para não confundir a amônia com o amônio, ok? O cátion da amônia é o amônio. Então, NH4 mais é um cátion. E justamente o que eu vou usar para formar a minha base é o cátion. Então, o NH4OH é chamado de hidróxido de amônio. Não existe hidróxido de amônia, tá certo? E aqui está a estrutura dele. Então, perceba que aqui ele está fazendo as 4 ligações, né, com o hidrogênio, e tem uma carga positiva aqui porque o nitrogênio está fazendo uma ligação a mais do que ele deveria fazer. Tá? Então, a gente já viu essas estruturas lá na nossa aula de ligações químicas, mas vale a pena a gente retomar aqui isso daí. Outras coisas com relação à nomenclatura para a gente saber. Pode acontecer de a gente usar um outro critério para nomear para os cátions que têm mais de uma valência, ok? Vamos conhecer como é essa nomenclatura. Para o cátion que tiver a maior valência, então, por exemplo, eu pego ferro 3 e ferro 2. Das duas, o que tem maior valência é o ferro 3.
Para esse cátion, eu posso usar a nomenclatura hidróxido com a terminação ico e o nome do cátion aqui. Como assim? Por exemplo, hidróxido férrico, ok? Lembra que eu falei do ferro 2 e ferro 3. Também, hidróxido cúprico e hidróxido áurico. Perceba aqui, ó, elemento cobre, elemento ouro, tá certo? Agora, essa é para maior valência. E para menor valência? Aí a gente usa a terminação oso. A gente já viu uma terminação aí parecida lá nos ácidos, né? Então, aí fica aí para a gente associar. Ico é quando tem mais coisas do que oso. Por exemplo, se o ferro 3 é o hidróxido férrico, né? Esse caso, o ferro 2, hidróxido ferroso. Eu tenho hidróxido cuproso e o hidróxido auroso. Qual que é a minha ressalva aqui e o meu conselho? Usa a outra nomenclatura. Deixa para usar isso daqui quando o próprio exercício te pedir ou ele te der dentro das informações esse nome. Por quê? Talvez na hora da pressa, do nervosismo, da ansiedade, você esqueça quais são as valências possíveis. Não tem um critério assim para a gente guardar facilmente. Então, por exemplo, as valências do ferro são 2 e 3. Já a do ouro é 1 e 3. Então, não tem um critério para você saber qual que é o férrico, né? Qual que é o ico e qual que é o oso. Às vezes, na hora, você pode, por exemplo, confundir o ferro com o cobre e achar que o cobre 2 é a menor valência. Mas não, a menor valência é cobre 1. A maior valência que é cobre 2. Tá? Então, você pode ter esse erro conceitual aí por um deslize, às vezes, na hora que pode acontecer. Agora, se você usa o critério de colocar em número romano, por exemplo, hidróxido de ferro 3, não tem erro. Por quê? Essa nomenclatura independe se você tem menor valência ou maior valência depois, tá? Então, usa cátion e depois a carga. Evita usar essa nomenclatura aqui para não ter risco de errar facilmente, ok? Vamos seguir então. Agora, para a gente fechar nossa aula, a gente vai ver um pouquinho de como que as bases aparecem no nosso cotidiano. Isso também é muito importante que a gente saiba. Primeira das bases, o NaOH, também chamado de hidróxido de sódio ou comercialmente conhecido como soda cáustica. Esse composto é um composto que é higroscópico. O que significa esse termo? Vale a pena você saber. Quando eu pego soda cáustica, né, sólida, né, eu compro um pote no mercado de soda cáustica, eu não posso deixar esse pote aberto. Se você deixa ele aberto, acontece o quê? Você começa a perceber que as escamas, né, os pedaços sólidos da soda, vão começar aparecendo que estão molhados e estão derretendo. Por quê? Porque ele absorve a água do ar. Então, um composto higroscópico é um composto que tende a absorver essa água da umidade do ar, tá? Então a gente não pode fazer isso porque, senão, ele absorve essa água, pode inclusive depois se dissolver e se ele voltar para o estado sólido, ele pode empedrar. Então aí fica difícil depois de você conseguir separar uma parte da outra e tudo mais. Então, usou soda cáustica, já tampa em seguida, seja no laboratório, seja em casa. Também tem que tomar cuidado porque soda cáustica é muito corrosiva, tá? Então, ela faz mal em contato com a pele, ela causa queimaduras, tá? Não são, como eu disse, só ácidos que fazem mal. Bases também, nesse caso, a soda NaOH, faz muito mal à saúde se tiver contato com a pele, com boca, enfim, qualquer parte do nosso corpo. Então, muito cuidado no manuseio. Para que a gente usa soda cáustica? Ela é muito usada na indústria para várias coisas, mas aí duas aplicações muito práticas para a gente. Primeiro, fabricação de sabão. Se você sabe de alguém, já viu alguém fazendo sabão em casa, provavelmente essa pessoa usou gordura e usou soda, ok? Então, para fazer o sabão que a gente tem, né, em casa, a partir de gordura, a gente usa essa base aqui. E também no processo de branqueamento do papel, nós usamos a soda cáustica, tá? Na indústria é uma das bases com maior aplicação também. Vamos dar sequência. KOH, hidróxido de potássio, também conhecido como potassa cáustica.
como o próprio nome diz, também, né, por ser cáustico, ela também é corrosiva. Cuidado para não ter contato na sua mão, pode causar problemas. Ela também pode ser usada para a fabricação de sabão, mas a diferença é que usar soda ou potassa, né, cáustica, a diferença é na firmeza do sabão. Então, quando eu uso soda cáustica, o sabão fica mais duro do que quando eu uso potassa cáustica. O sabão tende a ficar mais mole, ok? Mas os dois são os mais usados. MgOH2, hidróxido de magnésio, também comercialmente conhecido como leite de magnésio. O que é o leite de magnésio que você compra em farmácia? Ele é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Então, tanto é que quando você vai comprar e vai ingerir, antes de você, por exemplo, colocar numa colher, você precisa agitar para fazer com que misture, uma vez que o hidróxido de magnésio não é tão solúvel na água. Lembra que a gente viu que ele é praticamente insolúvel. Então, eu agito para ele poder, por um instante, se misturar, né, formar aquela suspensão, e aí sim eu posso ingerir. Para que a gente usa isso? Ele é muito usado como antiácido estomacal, ok? Em maior quantidade também serve como laxante e inclusive também como desodorante, né? Por quê? Às vezes o mau cheiro das axilas acontece por conta de compostos ácidos que são formados, né, pelas bactérias e tudo mais. Então, passar, por exemplo, leite de magnésia na axila faz com que você neutralize essa acidez que causa o cheiro ácido, o cheiro desagradável, tá certo? Então, aí uma aplicação muito importante do leite de magnésia como antiácido estomacal. Tá com azia, tá com queimação, toma um pouco de leite de magnésia. Também o hidróxido de alumínio, ok? Ele é vendido com esse nome mesmo e ele também tem a função de antiácido estomacal. Perceba que a diferença de usar NaOH e KOH para esses dois é que enquanto esses dois causam queimaduras, por exemplo, no trato digestório, né, quando você ingere eles, esses outros dois aqui embaixo não, eles podem e devem ser usados como antiácido, tá certo? Então a gente precisa considerar isso. Não é só porque um composto é básico que eu posso usar ele para aliviar o excesso de ácido no estômago. Vamos ver alguns outros exemplos de bases. CaOH2, hidróxido de cálcio. Ele tem alguns nomes, então ele é conhecido como cal extinta, cal hidratada ou cal apagada, enquanto ele está no estado sólido, ok? Quando eu pego e coloco ele numa grande quantidade de água, ele vira o que a gente chama de água de cal. E ele é muito utilizado na construção civil, também na correção do pH do solo e inclusive no tratamento de água. Então a gente precisa aí, no processo de tratamento, fazer com que surja uma substância. E aí, para poder surgir essa substância, a gente acrescenta na água uma das partes do processo é justamente adicionar a nossa cal hidratada, ok? E nessa correção de pH do solo, às vezes o solo está muito ácido, dependendo do que eu quero plantar, eu tenho que corrigir essa acidez, eu uso a minha cal, ok? Vamos lá. Também nós temos o hidróxido de bário, conhecido como água de barita. Ele é muito usado para poder identificar gás carbônico e carbonato. Por quê? Quando ele entra em contato com uma dessas duas substâncias, ele forma um sólido, forma um precipitado. Então eu tenho, por exemplo, a água de barita, eu pego o hidróxido de bário, dissolvo na água, teve contato com uma quantidade de gás carbônico, ele já forma um sólido. Então eu sei que naquele ambiente, naquela solução, tem gás carbônico ou carbonato, no caso de uma solução, ok? E a última base aí para a gente conhecer a chamada é o hidróxido de amônio, mas também conhecido como amoníaco. Lembra que o hidróxido de amônio, né, não é hidróxido de amoniá, não existe, é hidróxido de amônio. Ele é uma base instável. E acontece o quê? Ele pode formar amônia e água, tá? Então eu tenho aqui um equilíbrio, então eu tenho isso que forma esses dois, ou esses dois que formam isso. Eu tenho justamente essa base instável e acontece o quê? O amoníaco é muito utilizado na limpeza doméstica, então tem vários produtos que a gente usa para limpar a casa que contém amoníaco. Qual que é o cuidado? Talvez você já tenha ouvido falar que não é bom ficar inalando certos vapores
de produtos de limpeza. Por quê? Esses vapores são tóxicos. O que pode ter nesses vapores? Exemplo, amônia. Tá? Eu já expliquei para vocês que ela é tóxica. Também, dependendo da mistura que você faz de produtos de limpeza, pode gerar gases tóxicos como amônia, já que eu tenho o amoníaco. Então, amoníaco é essa base, eu tenho a amônia, também conhecida como gás amoníaco, tá certo? Também essa base é utilizada na fabricação de fertilizantes e explosivos, certo? Só para a gente fechar aí, um detalhe interessante é com relação à cor, né, dos compostos básicos. Em geral, né, compostos das famílias 1A e 2A não vão ter cor, tá? Então, assim, as bases deles, se eu pego o estado sólido, vão ser brancas. Agora, quando eu pego dos cátions metálicos, né, de transição, aí sim eu posso ter bases das mais diversas cores. Por quê? O que determina aí a cor que eu vejo é o cátion, beleza? A gente fecha a nossa aula de bases fazendo agora exercícios, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.